Continuando o nosso assunto sobre o sinal, ainda na mensagem que é o Espírito Santo, no parágrafo 27, o irmão Brana diz: agora eu quero falar sobre ele, como o Espírito Santo sendo um sinal, porque ele é um sinal. Nós entendemos que todas as promessas são dadas a nós. Abraão foi o pai da promessa porque Deus deu a promessa a Abraão e a sua semente depois dele. A promessa foi feita a Abraão e a sua semente. E este sinal é para um povo com um pacto. Este assunto, semente de Abraão, será um assunto que está em meu coração também, que Deus pôs em meu coração. Assim que o Espírito Santo disser para nós parar, com este assunto, o sinal, que ele concluir este assunto, o sinal, eu gostaria, se Deus assim o permitir, entrar sobre esse assunto, sobre a semente de Abraão também. Agora, há uma diferença muito grande entre um simples cristão e um cristão cheio do Espírito Santo. Nós vamos extrair isso das Escrituras e situá-lo exatamente na Escritura. Em primeiro lugar, há um cristão que professou ser um cristão. Mas se esse cristão ainda não tem sido cheio do Espírito Santo, ele apenas está em processo de ser um cristão. Desculpe. Compreendeu o que o profeta disse? O irmão Brana que está ensinando essas coisas. O profeta de Deus veio para preparar um povo para o arrebatamento. Esta mensagem é para preparar a noiva do Senhor Jesus Cristo. Então, como nós vamos ser preparados? Se estamos vivendo de qualquer maneira. A Bíblia nos ensina que Jesus veio buscar um povo sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem nada do mundo nele. É este povo que Deus vem buscar. E o profeta continua dizendo: vou tornar a repetir de novo para isso ficar fixado em nossos corações. Veja. Então veja bem, em primeiro lugar a Escritura nos ensina, há um cristão que professou ser um cristão, mas se esse cristão ainda não tem e não foi cheio do Espírito Santo, ele apenas está em processo de ser um cristão. Ele professou ser, está em ação para isso, porém Deus ainda não lhe tem dado este Espírito do Espírito Santo. Ele ainda não tem chegado à meta com Deus, na qual Deus o reconheceu. Estão entendendo? Então a coisa é mais séria do que nós pensamos. O assunto é mais profundo do que nós podemos imaginar. Nós temos que entender essas coisas. E o irmão Brenda continua no parágrafo 38. Ele diz assim: você é tão diferente quando o Espírito Santo vem sobre você, até o ponto que a mente deste mundo não gosta de você. E eles ficam contra você. E eles não querem nada com você de modo algum. Você é nascido de outro mundo. Você é como um estrangeiro. 10 vezes mais estrangeiro do que se você fosse nas mais longínquas regiões das matas africanas. Você chega a ser diferente quando o Espírito Santo vem. O Espírito Santo é um sinal e ele é uma marca entre o povo. Entende? Então, o que é o Espírito Santo? É um sinal. Em nossa próxima mensagem nós vamos entrar um pouco mais nisso, diz o profeta. O sinal do que falou Paulo. As línguas foram um sinal para os incrédulos. Vocês estão entendendo? Agora observe isso. O Espírito Santo é um sinal. Eu quero dizer que o Espírito Santo é um selo. É um sinal que Deus deu aos seus filhos escolhidos. Aleluia! Deus deu o Espírito Santo, Deus dará o Espírito Santo para os seus filhos, aqueles que foram escolhidos, predestinados desde antes da fundação do mundo. Amém? Entendam essas coisas? Louvado seja o nome do Senhor. Vê? Eu costumava trabalhar na estrada de ferro aqui, em Harry, e nós íamos carregar o vagão, eu e meu irmão Doc. E de pé ali atrás,
nós ajudávamos a carregar esses vagões. Quando um vagão está sendo carregado, o inspetor vai atrás do vagão. E se ele encontrar alguma coisa solta, de modo que possa cair e quebrar ou qualquer coisa que possa ser destruída, ele não selará este vagão até que ele esteja completamente ajustado, até que ele esteja bem acondicionado e tão em ordem que o movimento da viagem não danifique o produto que vai ali dentro. Ei, glória a Deus! Isso é o que importa. Não encontramos muitos selados. Estamos muito frouxos quanto a algumas coisas. E quando o inspetor vai inspecionar a sua vida para ver se você está um pouco frouxo quanto a algumas coisas, ele encontra que você está um pouco frouxo sobre a sua vida de oração, um pouco frouxo quanto àquele temperamento, né? Aquele temperamento aguçado que não pode ouvir nada, que já explode, já quer derrubar a casa, já quer, né? Ô Senhor, me segura. Temperamento explosivo. Mombrana diz que enquanto nós tivermos esse tipo de temperamento, jamais a pomba entrará em nós. Não tem como. Como que o Espírito Santo pode estar em nós e nós agir dessa maneira? E o profeta continua. Um pouco frouxo quanto àquela língua que fala dos outros. Ele nunca selará o vagão. Alguns hábitos sujos, algumas coisas vis, vê? Espírito de vulgaridade. Ele não pode selar o vagão, você está entendendo? Como que o Espírito Santo pode entrar em minha vida, em sua vida, em nossa vida, se nós ainda temos essas determinadas coisas? Como posso eu pensar, você pensar que Deus está em você e você continua agindo dessa maneira? Espírito de vulgaridade, melhor dizendo, com desejo das coisas do mundo. Às vezes no trabalho, como diz o profeta, contando piada suja, como ele diz aqui. Só estamos entre homens aqui mesmo, entre homens, não tem problema, não tem importância. Você já perguntou para Deus se não tem importância? Está no meio de ímpios, incrédulos, só porque está entre homens ou só porque está entre mulheres? Tem direito de ficar contando piadinhas sujas, coisas imundas? Nós temos tanto de Deus para mostrar para este povo mundano. Vamos entrar no mesmo espírito dele e dizer que nós temos Espírito Santo? Que estamos esperando ir para o arrebatamento? Meu Deus, não vamos nos enganar. É isso que o profeta está dizendo. Não se engane com essas coisas. Pensando que você continua agindo com esses espíritos vulgares, demoníacos em nossas vidas, sendo assolados por demônios. O irmão Branham diz que isso aqui é demônio na alma que faz nós fazer essas coisas. Viver cobiçando mulher e achar que o Espírito Santo está ali. Por acaso o Espírito Santo é cobiçador de mulher? É falador de piada suja? É assistidor de filme pornográfico, de revistas imundas? O Espírito Santo é isso que ele vem fazendo na nossa vida? Não, não e não, é isso que o profeta tem ensinado. Nós estamos nos enganando. Estamos pensando que somos cristãos, no entanto nós não somos. Oh meu Deus. Ele não pode selar o vagão, mas quando ele encontra tudo em seu lugar, então ele te sela. Oh, que ninguém se atreva a romper este selo até que esse vagão haja chegado ao destino para qual ele foi selado. Aí está. Não toqueis em meus ungidos, disse Jesus. Não fazei mal aos meus profetas. Ei, glória a Deus. Você está entendendo? Eu também não compreendia sobre estas profundidades da palavra de Deus, mas eu agradeço a Deus por Ele ter me revelado a palavra. Eu sempre pensei que eu poderia ter o Espírito Santo na forma de ensinamento que às vezes nós tínhamos, e às vezes alguns ainda têm, e às vezes você comete alguma coisa errada, o Espírito Santo alça voo de você. Aí é contra as Escrituras. Mombrana diz que isso é um inspetor que ainda está ali ao seu redor te inspecionando. O Espírito Santo ele está ali ao teu redor. Ele está perto de você. Ele está esperando você chegar no ponto correto e certo com a palavra para ele poder entrar em você. Mas ele é tão santo que uma atitude errônea sua, ele alça voo de perto de você. De perto de você. Não de dentro de você, porque ele não entrou ainda.
Ele só está querendo entrar dentro de você. Ele está mais querendo entrar em você do que você deseja que ele entre na tua vida. Oh, Deus. E um homem que tem recebido o Espírito Santo, ele não se importa se ele tiver que mendigar o pão ou não. Isso não faz nenhuma diferença para ele. Ele é uma criatura destinada ao céu. Ele não tem nenhum laço aqui de modo algum. E isso é correto. Ele não se importa. Deixa vir, deixa ir, o que for. Deixa os criticar, zombar dele. Deixa ele perder o prestígio, isso não importa. Para que serve isso? Você está em seu caminho para a glória, aleluia. Os seus olhos estão firmados em Cristo e você está em seu caminho. Você não se importa com o que o mundo diz. É o Espírito Santo em você. Ele é um poder em você, Ele é um selo em você, Ele é um consolo em você, Ele é um advogado em você, Ele é um sinal em você, Ele é a segurança de Deus que você recebeu em sua vida, aleluia! É, glória a Deus! É isto que o Espírito Santo faz, amém? Isso é o que é o Espírito Santo. É Jesus morando em um ignorante pescador, num carpinteiro, num pregador ignorante, seja o que for. É um homem que deseja ser ignorante, mas para com as coisas do mundo, mas permitir que Jesus venha e entre nele, que o Espírito Santo de Deus o cele. Ele não se importa com o prestígio nenhum desse mundo. A única coisa que ele quer é o Espírito Santo de Deus em sua vida. Ei, glória a Deus! Aleluia! Isso é que é o desejo de um cristão em sua vida. Veja que o irmão Brano continua dizendo nesta mensagem, o sinal no parágrafo 201. Aplique-o, igreja. Não vá falhar. Queira não falhar. Não, não e não. Não deixe que se ponha o sol. Não, não e não, diz o profeta. Não vá repousar nem de dia, nem de noite. Não se arrisque. Não dará certo você se arriscar, filhos. Não dará certo. Você tem de ter o sinal na sua vida. Então você diz, eu creio sim. Sim, eu creio na mensagem. Está bem. Isso é bom. Mas você tem que ter o Espírito Santo. Você está ouvindo o tabernáculo Brana, diz o profeta. Vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? Povo da mensagem de Deus. É o que o profeta está dizendo. Você tem que ter o sinal exposto. Sem ele, todo o seu esforço em crer é em vão. Você vive uma vida boa. Você ouve a palavra. Você vai à igreja, trata de viver direitinho, isso está bem, mas isto não é ele. Isto não é o sinal. Porém aqui é a própria vida dele em você. É o Espírito Santo em você. E o Espírito Santo é a própria vida dele. Aquele que estava no sangue, a química unicamente era um indicativo ou um sinal de santificação, mas a própria vida é o sinal. Pois sem a circuncisão, sem o sinal, você nem sequer está no pacto. A coisa inteira funciona em harmonia. Se você diz que está circuncidado pela palavra, e por ela somente, então você crerá na palavra. Se você crê na palavra, então o sinal tem que vir. Pois ele disse, arrependei-vos primeiro, e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Em primeiro lugar é arrependimento. Se não houver um arrependimento de coração, não tem como o Espírito Santo vir. O primeiro passo da vida de um cristão é arrependimento. O que acontece é isso, por isso que não damos fruto em nossa vida, porque nós vemos para a palavra de Deus sem arrependimento, nós pensamos que simplesmente o batismo vai nos salvar, descer as águas, ser batizado somente em nome de Jesus, não rime ninguém de pecado não.
É o sangue de Jesus Cristo que te rime dos pecados. Você é redimido pelo sangue de Cristo. É só Ele que pode fazer esta limpeza em você. E Ele só fará isso se Ele vier arrependimento, porque a primeira palavra é arrependimento. Se Ele vier um arrependimento sincero de coração, então Ele te purifica dos seus pecados. O batismo é uma confirmação de que realmente você aceitou. E então Ele te dará o Espírito Santo. Não tem como receber o Espírito Santo fora do processo de Deus. Em primeiro lugar é justificação. Em segundo lugar é um processo de santificação. O que é santificação? É uma limpeza na vida. Limpeza da sujeira do mundo. De tudo aquilo que você gosta de fazer, que agrada sim, mas o diabo não a Deus. Tanto homem, quanto mulher, quanto moças, jovens, todos. O irmão Branham diz que o sinal tem que ser para todos. A santificação na vida é para todos. É uma limpeza. É o segundo processo. O Espírito Santo é o terceiro passo. Jamais você obterá o terceiro sem passar pelo primeiro. Deus jamais fará isso. Ele não fez e não fará. Você só receberá o Espírito Santo depois de uma santificação, de uma limpeza na tua vida. Limpar das coisas mundanas, dos desejos mundanos. Tem que passar por um processo. Essa é a tua luta. A promessa é para os vencedores. Você vai vencer o que nesse mundo? É vencer a tua natureza, os teus desejos mundanos e carnais. É isso que Deus quer, para que Ele te dê o Espírito Santo. Então que Deus possa iluminar o teu entendimento, o teu coração. No nome do Senhor Jesus Cristo. Continuaremos neste assunto, Deus assim nos permitindo. Para a glória de Jesus Cristo. Amém.